Eu passei o dia inteiro pesquisando para fazer um vídeo para vocês agora, e minutos antes de ligar a câmera para gravar, saiu uma reportagem aqui que vale mencionar, porque na verdade esse é o assunto central nesses dias. É tudo que os bolsonaros não querem que a gente debata, é aquilo que eles querem jogar para debaixo do tapete. Quando eles falam coisas absurdas, é para desviar o foco desse assunto, então vale insistir nisso porque é importante e é central no governo Bolsonaro, porque se trata do vínculo do governo, do presidente, dos filhos do presidente com criminosos cariocas, com as milícias do Rio de Janeiro. Então diz a reportagem que saiu agora há pouco, saiu há poucos minutos aqui no jornal O Globo, e a manchete é: Flávio Bolsonaro visitou ex-PM Adriano da Nóbrega na prisão, diz vereador. Eu vou ler o começo da reportagem para vocês terem uma noção do que se trata aqui. O senador Flávio Bolsonaro, sem partido do Rio de Janeiro, sempre disse que a sua relação com o ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega, morto em operação da PM da Bahia no dia 9 de fevereiro, se resumiu a reconhecer seu trabalho contra o crime no Rio. No entanto, em entrevista ao Globo, o vereador do Rio, Ítalo Ciba, do partido Avante, sargento da Polícia Militar, contou que quando esteve na prisão com Adriano, os dois receberam mais de uma vez visitas de Flávio Bolsonaro. Eu vou ler aqui de novo, vou repetir isso aqui. Os dois receberam mais de uma vez visitas de Flávio Bolsonaro. Além disso, segundo ele, segundo o Ítalo Ciba, o ex-capitão do BOPE, o Adriano, frequentava o gabinete de Flávio a convite de Fabrício Queiroz, ex-chefe da segurança de Flávio. E mais adiante na reportagem, o Ítalo diz o seguinte: sei que ele, o Adriano, se dava muito bem com o Flávio, devido ao Fabrício Queiroz. Queiroz trabalhou com o Adriano lá atrás. Eu sei que o Adriano, de vez em quando, o Queiroz chamava para ir lá no gabinete do Flávio. Ele, Adriano, ia no gabinete. Quando nós estivemos presos, o Flávio foi lá visitar a gente, mais de uma vez. Isso é muito importante porque isso aqui desmente o que o Flávio Bolsonaro disse, que não tinha contato nenhum com o Adriano, que não conhecia, que só foi na prisão para dar a medalha Tiradentes para o Adriano, que ele, Flávio Bolsonaro, recomendou que ele recebesse. O que essa reportagem revela, se, é claro, né, se a revelação do Ítalo Ciba for autêntica, se ele estiver falando a verdade, o que isso revela é que, primeiro, Flávio Bolsonaro mentiu sobre a relação dele com o Adriano e que eles eram muito mais próximos do que a gente pode imaginar. Bem, não é que a gente possa imaginar, porque a gente sabe que havia uma relação entre eles. Como já dissemos várias vezes aqui, parte do dinheiro do esquema de rachadinha, que o Flávio nega que exista, parte do dinheiro do esquema de rachadinha ia via esposa e mãe do Adriano para o bolso do Adriano. Então, um miliciano, um criminoso, recebia dinheiro proveniente do gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, um bandido, um miliciano, recebia dinheiro proveniente do gabinete do Flávio Bolsonaro. Como eu disse, é importante bater nessa tecla porque é aquilo que o Bolsonaro tanto teme, que é se ver vinculado intimamente com criminosos. E não tem dúvida disso, na verdade, né? Se você acompanha um pouco o surgimento e o crescimento das milícias no Rio de Janeiro, você percebe como é um poder que tomou conta de comunidades cariocas, de áreas inteiras, na verdade, de favelas que eram controladas pelo tráfico, agora são controladas por milicianos, e esses milicianos também têm relação com políticos, ou muitas vezes os próprios milicianos acabam se tornando políticos também. Então é algo muito grave que está entranhado no Estado agora também, e certamente na figura dos Bolsonaros, tanto o pai quanto os filhos. Então é um assunto sério, um assunto grave e importante para a gente insistir aqui e não se esquecer de quão comprometidos eles estão nesse caso. E eles não escondem isso. Como vocês viram mais cedo aqui, o próprio Flávio Bolsonaro quer insinuar agora que o Adriano da Nóbrega, assassino miliciano, era uma vítima, foi uma vítima da arbitrariedade, do autoritarismo da Polícia Militar da Bahia. Então, assim, mudança de retórica total nesse caso. E além disso, os Bolsonaros se envolveram num quebra-pau agora no bate-boca com o Ciro Gomes, por causa da questão do Cid Gomes, lá em Sobral, no Ceará. Como vocês viram mais cedo também, ontem teve uma cena muito esquisita, estranhíssima, do Cid numa retroescavadeira, invadindo o quartel da polícia, derrubando os portões lá, e ele foi baleado por alguém lá, alguns dos manifestantes, porque a polícia está em greve, está causando caos na cidade, na verdade, né? Os próprios policiais estão causando o caos. Pelos relatos que eu vi aqui, o Cid Gomes, que é senador, ele foi para Sobral para tentar negociar com os grevistas.
A negociação não deu certo e, com o apoio da população, eles foram lá tentar derrubar os portões para que acabassem com a paralisação. E, nesse caso, quase mataram um senador da República. O Eduardo Bolsonaro, comentando a situação, disse o seguinte no Twitter: tenta invadir o batalhão com uma retroescavadeira e é alvejado com um projeto de borracha. Aparentemente não era de borracha, aparentemente era um tiro real. É inacreditável que o senador da República lance mão de uma atitude insensata como essa, expondo militares e familiares a um risco desnecessário em um momento já delicado. E daí o Ciro Gomes respondeu a esse tweet do Eduardo Bolsonaro. Ele disse o seguinte, que Ciro Gomes: deputado Eduardo Bolsonaro, será necessário que nos matem mesmo antes de permitirmos que milícias controlem o estado do Ceará como os canalhas de sua família fizeram com o Rio de Janeiro. E aí o Carlos Bolsonaro comprou as dores do irmão e respondeu aqui: democraticamente estou desarmado, mas vou passar com um trator por cima de você. Aceite ou senão é ditadura. O que mata não são as armas de fogo legais, mas a pessoa que está disposta a cometer o crime, seja com a ferramenta que for. Como eu disse, a questão das milícias ela é central nesse governo, porque você tem agora um governo que tem relações óbvias com milicianos. Óbvias, são óbvias as relações. E para piorar, uma reportagem de ontem do Estadão diz o seguinte: Polícia Federal investiga Lula por dizer que Bolsonaro é miliciano. Agora o governo está usando o Sérgio Moro como o seu capanga, né? Como disse o deputado pessoal, o Glauber Braga, numa comissão com o Sérgio Moro, que ele era um capanga das milícias. Mas a verdade, senhor Sérgio, é que o senhor é um capanga. Capanga da milícia, capanga da família Bolsonaro. Na verdade é o que ele está fazendo mesmo. O Moro está se comportando como capanga das milícias e agora o Bolsonaro vai usar, através do Moro, o governo para perseguir o Lula. Como se eles não tivessem feito isso antes, né? Usar a máquina, o sistema contra o Lula. O Lula teria afirmado o seguinte aqui: não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsável pela morte da Marielle, responsável pelo impeachment da Dilma, responsável por mentirem a meu respeito. Então, segundo essa afirmação aqui, o Lula estaria ofendendo a honra do Bolsonaro. Como se o Bolsonaro tivesse algum tipo de honra, no final das contas, né? Ele é o que mais desonra o cargo da presidência. O Bolsonaro não tem um único dia que ele não vá lá e não desonre o cargo que ele exerce. É alguém que faz questão de fazer isso, desonrar o próprio cargo. E agora o Moro vai usar o Ministério da Justiça para averiguar se o Lula cometeu um crime contra a honra do Bolsonaro. Se você não quer ser acusado de miliciano, ou de ter vínculos com milícias, ou de passar pano para milícia, ou de proteger milícia, ou de condecorar milicianos, não faça isso em primeiro lugar. Se o Bolsonaro ou a família dele não quer ter essas acusações de terem vínculos com milícias, não tenham vínculos com milícias. Simples assim. Mas não. Como eu já disse em outras circunstâncias, em algum momento alguém vai dar com a língua nos dentes. Alguém vai falar. Talvez seja o Queiroz. Talvez o Queiroz em algum momento vire o cabeção dele e comece a vomitar tudo que ele sabe. Em algum momento a gente vai ter evidências inquestionáveis, incontestáveis dos vínculos entre a família Bolsonaro e os milicianos. A gente já tem essas evidências surgindo de algum modo ou de outro. Já tem esses indícios. Mas em algum momento vai surgir uma prova cabal disso, incontestável disso. E o pior é imaginar que nem isso será suficiente para derrubar esse governo de pessoas incompetentes, perigosas, criminosas, na verdade. É o que eles são, criminosos. Como eu já mostrei aqui várias vezes, você tem Bolsonaro elogiando o Esquadrão da Morte, elogiando o torturador, defendendo ditadura. É um governo de criminosos, protegidos por criminosos, eleitos por criminosos. E essa denúncia, primeiro do esquema de rachadinha do gabinete do Flávio, com dinheiro indo para o bolso de miliciano, para assassino de aluguel, e depois por esses vínculos entre bolsonaros e milícias, isso vai pairar durante todo o governo do Bolsonaro. Então a cada nova revelação é crucial que voltemos aqui e repitamos isso infinitamente, porque é assustador pensar que você tem uma família com vínculos íntimos com criminosos. E isso reflete o novo Brasil. Como disse Ciro Gomes ali, tem havido uma expansão das milícias, ou melhor, a expansão do conceito de milícias para outros estados brasileiros. Então você tem, certamente em outros estados agora, policiais que também estão se filtrando em comunidades, em favelas, compreendendo o potencial eleitoreiro e econômico desses locais. Ou seja, afugentando ou espantando ou exterminando traficantes que controlam esses territórios e ocupando e explorando economicamente esses locais.
a população desses locais, né? Pessoas que saem de um contexto de violência, de brutalidade e entram em outro contexto de brutalidade vindo de agentes do Estado. O que é ainda pior, porque uma coisa é você ter um criminoso, tá aqui o criminoso, traficante de drogas, um psicopata, traficante. Ele está fora da lei. Ele é um marginal, ele está fora da lei. Quando você troca por um marginal que faz parte da lei, que deveria proteger você e não te explorar, e não te matar, não te perseguir, isso é muito pior. É o Estado cumprindo uma atribuição que não é a dele. O traficante não tem nenhum compromisso com a lei. Um policial teria, em tese pelo menos. Um policial, um bombeiro, um militar. Então eles deturpam completamente a sua atribuição como agentes do Estado e passam a explorar a população e intimidar a população. E depois usam essa mesma população para se pôr no poder como representante público, como deputado, como vereador, aumentando ainda mais a sua influência. E a tendência é que esse fenômeno das milícias se expanda de fato. Se expanda e ocupe bairros pobres, favelas, em outros estados, em outras cidades brasileiras. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa manchete agora do Globo, revelando que o Flávio Bolsonaro visitou o Adriano da Nóbrega na prisão mais de uma vez, que era conhecido deles, que tinham conversas ali, que tinham algum tipo de, sei lá, alguma coisa acontecia ali. Sobre esse rolo de Cid Gomes no Ceará e o bate-boca que se deu entre Eduardo Bolsonaro e Ciro Gomes, e também agora ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, utilizando o governo para perseguir o Lula. Que o Lula estaria ofendendo a dignidade do presidente. Um presidente que é indigno. Aí que está o caso. É um presidente indigno, que não merece respeito. Porque ele é indigno. É alguém que não respeita o próprio cargo que ocupa. Me digam o que vocês pensam aí, deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.